Eu sou a professora Priscila Rufinoni, eu sou professora do Departamento de Filosofia e a gente trabalha interdisciplinarmente. E a minha questão, nesse PIBID também é trabalhar com a noção de imaginário. Imaginários utópicos, imaginários distópicos, imaginários políticos, como esses imaginários tomam forma. E aí a gente trabalha essa questão, em relação a vários autores clássicos da filosofia e clássicos da geografia, e também com questões que são questões contemporâneas da cidade, né, da cidade de Brasília, da cidade utópica e distópica, dos elementos de cada uma das localidades em que nós estamos atuando, que é Ceilândia, agora Ceilândia e Planaltina, e essas são as questões que nós estamos tentando pensar interdisciplinarmente, então, entre a utopia como conceito filosófico, o território como um conceito geográfico, mas também o território como uma questão filosófica e a utopia como uma questão geográfica. Então, a gente está trocando esses lugares. Eu sou o professor Fernando Sobrinho, eu sou do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília e atuo tanto na área do ensino de geografia como também na questão urbano-regional. Então, o tema Utopia e Território, que é o tema geral do nosso projeto interdisciplinar Geografia e Filosofia, ele tem como objetivo discutir categorias de análise tanto da geografia quanto também da filosofia. Então, partindo primeiro de uma categoria filosófica, que é a categoria de utopia, e partindo para uma categoria geográfica, que é de território, nós selecionamos dois recortes territoriais, que são as regiões administrativas de Planaltina e de Ceilândia. Essas duas regiões administrativas de Brasília, elas se configuram no que nós chamamos de periferias, né, do Distrito Federal. E aí, nós vamos trabalhando com os nossos alunos do PIBID, da UNB, e também com os professores das escolas selecionadas e a comunidade escolar, esse jogo de categorias de análise, as suas contradições e também, vamos dizer, os seus pares dialéticos. Então, é a utopia e a distopia, é o território e é a periferia. Nós trabalhamos também não apenas o recorte territorial, mas também a comunidade escolar e a comunidade que afeta essas duas localizações geográficas. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Adriane, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de filosofia da UNB. Eu sou pibidiana há 10, indo para o 11º mês, e o PIBID tem uma duração total de 18 meses, sendo 6 meses em uma escola e 6 meses na outra. A gente estava no SED 7 e estamos vendo a melhor forma para poder trocar de escola para o SEM 2 de Planaltina, e estávamos no SED 7 de Ceilândia. Bom, no SED 7 de Ceilândia, quem estava comigo era eu, meu colega André Luiz, a Brenda, a Beatriz, o Danilo, o Darlan, o Matheus, o Leonardo, e o Wesley e o Eliel. Esses são todos os meus colegas que estão comigo, tanto de filosofia quanto de geografia. E o Danilo, ele vai falar um pouco mais sobre como foi essa experiência pra gente ao longo desses 10 meses e o que a gente desenvolveu com as escolas que a gente teve. A gente de Ceilândia começou o trabalho no SED 15, só que como a gente pegou meio que o ano letivo em movimento já, a gente tratou do conteúdo programático do segundo ano do ensino médio prioritariamente, filósofos de política moderna de modo geral, como Hobbes, Maquiavel, Rousseau, Locke, e também conseguimos tratar um pouco também de Thomas More e a utopia. E no final a gente fez uma entrevista sobre a noção de cidade, de território, de utopia, como os alunos enxergavam a cidade, né? Logo em seguida a gente acabou mudando de escola, a gente foi para o SED 7 de Ceilândia, e lá a gente teve um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço para trabalhar os conceitos mais relacionados ao PIBID nas aulas mesmo dos alunos. A gente separou o Patrick, em conjunto com o Patrick nas reuniões, a gente separou 5 semanas, tanto para geografia quanto para filosofia, sempre tentando fazer essa interligação entre as duas áreas, para a gente introduzir justamente os conceitos de utopia e território para os alunos de ensino médio. A filosofia pegou 3 semanas, a gente ficou encarregado do imaginário da cidade,
da distopia da cidade e também do ideal de cidade, enquanto a geografia ficou encarregada de falar sobre 2 tipos de patrimônio, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Nessas aulas a gente também ficou encarregado, os alunos, os PIBidianos, a gente ficou encarregado de fazer um PDF, recomendar um vídeo e fazer um questionário para cada aula que a gente fosse participar. E a gente também participava das aulas síncronas, que eram feitas 2 vezes por semana, junto com o Patrick e junto com os alunos de ensino médio. Então, essas foram as nossas primeiras atividades. Foram mais ou menos 4, se eu não estiver enganado. Porém, apenas a última é que nós tivemos que, de fato, ministrar o Meet. Ainda sobre as atividades, cada uma tinha um tema pré-determinado pela professora, sendo sempre um tema assim, transversal, né, para que os estudantes, tanto da geografia quanto da filosofia, pudessem desenvolver a partir da sua ótica. Então, os temas foram Dia da Consciência Negra, sobre a questão indígena, também teve sobre a questão das mulheres na ciência, e a última foi sobre utopia na modernidade. Então, essa última atividade nós tivemos que realizar em dupla. A minha colega nessa atividade foi a Marília, e nós falamos da relação da utopia com a sustentabilidade. Eu considero que foi uma experiência bastante positiva, porque nós tivemos ali o feedback dos alunos que elogiaram nossa aula, elogiaram o material que a gente produziu, e muito importante também o feedback da professora Bianca. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca Machado, eu sou formada em filosofia, sou professora de filosofia desde 2015. No momento eu dou aula no Centro de Ensino Médio número 2 de Planaltina e sou professora supervisora do PIBID desde 2018. No momento eu sou parte da dupla de professores que estão supervisionando o PIBID interdisciplinar de filosofia e geografia. Eu considero que o PIBID é uma espécie de divisor de águas na formação de um estudante da licenciatura, porque o PIBID permite que esse estudante traga para a atividade docente, para a sua prática docente, toda aquela bagagem teórica que o estudante adquire durante a sua formação na licenciatura. Além disso, o PIBID permite que o estudante da licenciatura vá, com o passar do tempo, adquirindo uma experiência extremamente necessária para moldar o seu trabalho como professor no futuro, porque a atividade docente não é apenas o trabalho de se ministrar um conteúdo. E a experiência com o PIBID oferece essas múltiplas dimensões do trabalho docente para que o estudante vá se familiarizando com elas com o passar do tempo. E é bastante notável o progresso que os estudantes fazem à medida em que o projeto vai avançando. Os estudantes vão ganhando mais segurança, vão ganhando mais controle, perdem a timidez muitas vezes. E nesse momento, especificamente, está sendo bastante produtivo o trabalho do PIBID, porque a educação brasileira foi colocada num contexto sem precedentes por causa da pandemia. As escolas começaram uma modalidade de ensino remoto que está sendo construída agora. E o PIBID está sendo parte fundamental nesse processo de construção desse novo leque, desse novo horizonte para o trabalho em sala de aula. Eu sou uma professora que me sinto bastante orgulhosa de poder contribuir com esse projeto.